paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que bênção, queridos, poder estarmos hoje nesse período tão maravilhoso, tão oportuno, né? Para falarmos um pouco da palavra do Senhor Jesus Cristo. Já louvo a Deus por sua vida, você que vai entrar aí para poder contemplar essa palavra, aquilo que Deus vai falar contigo nesse dia. Que Deus te abençoe, que Deus, né, fale poderosamente ao teu coração, tá bom? Que Deus venha falar aquilo que Ele queira conosco neste dia. Estou aqui como instrumento e o Senhor, Ele vai fazer conforme a vontade dEle. Queridos, eu quero deixar uma palavra que está em Atos, capítulo 12. Vai nos contar um pouco da história da igreja, né? De servos de Deus. Nesse período, né, de Atos 12, a igreja tinha sido... Muitos dos servos de Deus tinham sido dispersos, porque já tinha acabado de acontecer a morte de Estevão, né? O primeiro mártir, né? E através disso, muitos dos servos do Senhor, dos judeus piedosos, daqueles que realmente ouviu a palavra, que entendeu a verdade de Cristo, que aceitou a verdade de Cristo, que quis, né, perseverar com o Senhor enquanto estava aqui nessa terra, neste mundo. Não os judeus, né, porque havia dois grupos, esses judeus piedosos que quiseram e que aceitou a verdade do evangelho, mas existia também o segundo grupo, né, que eram os judeus religiosos. E os próprios religiosos, né, junto com a autoridade, estavam perseguindo a igreja nesse tempo. E nesse período aqui de Atos 12, Herodes colocou as mãos sobre Tiago. E Tiago também foi morto. E a Bíblia diz que ele foi morto à espada. Tiago, um dos servos do Senhor, ele foi morto à espada. E nesse momento, Herodes, ele vai perceber que a morte de Tiago agradou muito aos judeus. Esse segundo grupo que eu acabei de falar, que eram os religiosos, né? Estranho poder dizer isso, né, queridos? Mas isso realmente aconteceu. Havia os judeus que não aceitaram a Cristo. É como aquela palavra que diz: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Quem eram os meus? Quem eram os dele? Eram os judeus. Era o povo de Israel. E esse povo, um grupo desse povo aí, né, vamos dizer assim, uma grande maioria desse povo não aceitou a Jesus Cristo. E foi exatamente esse povo que se sentiu muito feliz por saber que Tiago tinha sido morto à espada. Herodes, sabendo disso, pega Pedro e prende Pedro. E ele está planejando, depois da Páscoa, apresentar Pedro para o povo. Quem sabe até mesmo maltratar mais, né? Porque Pedro já estava na prisão, guardado por 4 quaternos de soldados, né? E com algemas. E quem sabe até mesmo pensar em tirar a vida de Pedro também. Porque Tiago já tinha sido morto. Para tirar a vida de Pedro também era, se fosse pela permissão do Senhor, era daqui para ali, né? Tirar também a vida de Pedro. E enquanto Herodes está tramando isso, apresentar Pedro depois da Páscoa, enquanto Pedro está na prisão, né? Talvez ele já tinha pensado até assim, ele também morreria assim como Tiago. E talvez ele pensava que o desfecho seria diferente. Herodes pensou que o desfecho seria diferente. Mas havia uma igreja que ela entendeu sobre o poder da intercessão. E a Bíblia diz que enquanto Pedro está na prisão, na casa de Maria, esse grupo de cristãos, eles estavam em contínua. A Bíblia diz que eles estavam em contínua. Está falando sobre contínua, está falando sobre uma oração perseverante. Não é aquela oração ali que você fez ali 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos e parou. Eles estavam em contínua, em perseverança na oração. E eles oravam, eu acredito que, como a Bíblia diz que eles estavam em contínua, eles perseveraram muito,
muito para obter uma resposta do céu. E enquanto eles estão ali orando, Pedro está na prisão e ele dorme. Pedro está descansando em meio à prisão. Talvez comigo, se eu estivesse presa, talvez eu não estaria dormindo, porque eu estaria preocupada. Meu Deus, como vai ser o desfecho da minha história? O que vai acontecer daqui para frente? Será que eu vou morrer também como o Tiago? Mas o povo de Deus, quando entende o trabalhar de Deus, para eles como Paulo diz na sua palavra, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, para o servo de Deus nessa época, queridos, para eles, se eles vivessem para Cristo, era muito bom, era lucro. Mas também se eles morressem por amor a Jesus, era ganho. Então Pedro está dormindo. Com a sua vida, com o seu pensamento no Senhor. Glória a Deus. E enquanto Pedro dorme, há um movimento no céu, querido. Porque tinha uma igreja em intercessão. E enquanto a igreja pedia ao Senhor para poder livrar Pedro, para abençoar Pedro, para fazer o que ele queria com Pedro, um anjo entra dentro da prisão. E Pedro considera que é uma visão que ele está tendo. E o anjo, uma das primeiras coisas que o anjo diz para Pedro é: levanta-te. Levanta-te. Ou seja, Pedro, se posicione. Porque essa situação terá um desfecho diferente daquilo que o seu inimigo, daquilo que Herodes está querendo. Porque tem um povo aqui que está em contínua oração. E eu vim para atender, conjecturando assim, dizendo: levanta-te, Pedro, se posicione, se coloque de pé. E a segunda coisa que o anjo diz para Pedro é: cinge-te. Cinge-te. Cinja. Se prepare. Se arrume. Aí ele diz um pequeno detalhe. Agora amarre suas sandálias. Olha, gente, para você ver, porque Pedro estava considerando que era uma visão. Talvez Pedro ia se deixar levar pelo momento, e quando o anjo saísse, Pedro ia sair de qualquer jeito, sem sandálias, sem se posicionar, sem estar bem posicionado, sem se cingir, sem apertar as suas sandálias. E por último ele diz: lance a tua capa, lance a capa sobre si e segue-me. Nada de Pedro ficaria para trás, querido. Nenhum rastro de Pedro ficaria para trás. Deus não permitiu nenhum rastro de Pedro ficar para trás. Porque quando aqueles soldados caíssem em si, eles não conseguiriam explicar o que houve ali, o que tinha acontecido ali. Porque nenhum rastro de Pedro, nem suas sandálias, nem sua túnica, nem sua capa ficou para trás. Só que primeiro Deus disse, o anjo disse para Pedro: levanta-te. Essa palavra é uma palavra tão poderosa, queridos, que em meio às situações que nós estamos vivendo, não importa a prisão que você esteja, Jesus disse: levanta-te. A primeira ordem é levanta-te. Levanta-te. Porque enquanto você talvez está desapercebido, enquanto você está desapercebida, enquanto muitas coisas estão acontecendo, ou você está sofrendo um ataque muito grande da forma que você não consegue nem orar, nem buscar,
existe um movimento no céu, porque Deus sempre levanta intercessores, queridos. Deus sempre levanta intercessores, e quando alguém ora, Deus, ele entra em peleja. Porque ele não deixa sequer uma oração do justo cair por terra. A oração do povo que orava por Pedro não caiu por terra. E Jesus foi dentro da prisão, pegou Pedro e não permitiu que nada de Pedro ficasse para trás. Quando o Senhor Jesus Cristo se levantar em seu favor, quando Ele te tira das cadeias da vida, das prisões da vida, né? Quem sabe das prisões de um mau posicionamento, talvez que você esteja. Quem sabe nas prisões de lugares áridos, onde o inimigo lançou a sua vida, seu casamento, sua família, talvez sua vida financeira, né, querido? Quando Deus disser, levanta-te, Ele vai dizer, Ele está dizendo, posicione-se. E Ele vai dar essa ordem para você. Levanta-te, posiciona. Ele está te dando essa ordem hoje. Levanta-te, posiciona. Se posiciona. Cinge-te. Prepare sua vida. Se posiciona de uma maneira que você vai poder seguir a ordem que Ele disse. Coloca a sua capa e segue-me. Quando nós recebemos esse comando de Jesus Cristo, queridos, lance sobre ti a sua capa e segue-me, nós não vamos deixar nada para trás. Nada para trás, querido. Porque os inimigos se confundirão e se perguntarão como isso pôde acontecer. Porque foi esse tipo de confusão que aconteceu dentro da prisão com os soldados quando eles vieram em si. Porque quando o anjo entrou na prisão para poder tirar Pedro daquela prisão, nenhum soldado percebeu. Eles não conseguiram ter nenhum tipo de movimento. Eles só perceberam quando Pedro já não estava mais dentro da prisão. Pedro segue o anjo do Senhor. E eles passam pelo corredor. E quando eles chegam no portão de ferro, é o último portão, eles seguem por uma rua. E quando chega naquela rua, o anjo do Senhor desaparece. Pedro vem em si, ele percebe que não era uma visão, que era algo real. E Pedro vai perceber que só a mão de Deus poderia fazer aquilo. Só a mão do Senhor poderia fazer aquilo. Então Pedro, ele vai viver esse milagre. Ele vai viver essa experiência sobrenatural com o Senhor. Imagine, queridos, um homem vir em si, perceber que tudo isso não foi uma visão, foi algo real que aconteceu. Foi em tempo real, foi algo extraordinário que aconteceu. E Pedro viveu esse milagre através de uma intercessão, de uma oração que fizeram por ele. Então escute bem, queridos, Deus ainda ouve oração. Talvez tem parente seu nas drogas, no álcool. Talvez tem pessoas da nossa família que ainda está aí fora precisando de uma oração, de uma intercessão. Jesus, ele pode mudar esse quadro. Jesus Cristo, ele pode mudar isso tudo, querido. Ele mudou a vida de Pedro. Ele tirou Pedro das cadeias. Ele confundiu os soldados. Ele confundiu o próprio Herodes. Porque depois de todo esse desfecho, que Pedro vai e segue para a casa de Maria. E quando eles veem que é Pedro, eles não conseguem acreditar que é Pedro. Mas eles estavam orando justamente por isso. Para que o Senhor pudesse fazer algo por Pedro. E quando Pedro chega, ele se assusta. Sabe por quê, querido? Que eles se assustaram e não acreditaram. Porque o milagre foi muito grande, foi muito repentino. Eles orando aqui e Deus respondendo ali. Foi muito grande o milagre, foi muito repentino o milagre que o Senhor fez. Então, um homem que estava preso por 4 quaternas de soldados, agora está ali diante de um portão e batendo, dizendo, eu sou Pedro, sou eu, Pedro.
E eles, diante do milagre, então eles viram a resposta da sua oração. Gente, Deus ainda responde oração. Deus ainda responde oração intercessora. Deus ainda responde você. Talvez você está passando por um período de silêncio de Deus e parece que para você Deus não está respondendo. Já aconteceu isso comigo, queridos, do tempo do silêncio de Deus, e muitas das vezes isso acontece. O silêncio do Senhor também, muita gente diz isso por aí, parece até clichê a gente falar isso também, mas não é. O silêncio de Deus também é resposta. Uma forma de você perceber, uma das maiores formas de você perceber que Deus trabalha em seu favor é quando ele entra em silêncio. Só que nós não estamos acostumados com o silêncio do Senhor, porque o silêncio de Cristo, ela nos machuca, e às vezes a gente bate na porta, Senhor, 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 e a gente vai orando e a gente não consegue perceber de imediato, devido à nossa necessidade, que Jesus está ouvindo. Só que ele não está respondendo, porque se ele responder, o plano dele que ele tem para nós não dará certo. E Deus, ele não investe em nada para não dar certo. Em tudo que ele investir nessa vida, e ele tem investido muito em nós, porque o investimento de Cristo em toda a vida foi para poder salvar nossa vida. Todo investimento do Senhor não é perdido. E quando ele investe em você, quando ele investe em mim, ele só termina o serviço quando ele vê e ele diz: está pronto. Jesus disse na cruz: está consumado, ou seja, o que eu tinha que fazer, eu fiz. Então, ele mesmo, ele entende sobre essas coisas, querido. Se ele mesmo disse isso, está consumado, ou seja, está encerrado, o que eu tinha para fazer, já fiz. Ele entende dessa situação, ele entende dessas coisas. Então ele trata com a gente da mesma maneira. Ele trata conosco da mesma forma. Aí ele diz: eu vou entrar em silêncio, vou trabalhar nessa vida. Porque Deus, ele não quer ver nós sujeitos à escravidão do inimigo. E para não nos ver escravos do inimigo, ele investe em nós. Para quê? Para que nós sejamos livres nele. Para que nós sejamos livres nele, querido. Deixa Deus investir em você. Dói, isso dói. Eu posso dizer para você que dói. Eu já vivi esse processo e estou vivendo ainda esse processo. Muitas vezes o silêncio de Deus, de passar por processos, moldura de caráter. E dói. Nas noites sombrias, escuras, né, da vida. Dói, machuca. Nos momentos de solidões. Como dói. Mas você vai percebendo, vai sentindo um fluir de Deus. Aí certos hábitos que você tinha, você começa a perceber que eram hábitos que não era bom. Você vai percebendo que aquilo ali começa a sumir de pouco a pouco da sua vida. Você percebe que você está um pouco mais controlado, você percebe que você está um pouco mais cheio de controle emocional. Você começa a perceber que tem sim coisas, são pequenos sinais que começam a apontar para grandes e até mesmo pequenas mudanças em nós. Essas prisões de Pedro, a morte de Tiago, a oração da igreja que estava na casa de Maria, tudo isso é uma preparatória para nós, irmãos. São experiências que Deus permite a gente passar, porque são etapas da vida, né? Pedro passou pela etapa de estar com Jesus, de viver com Jesus. Olha que privilégio, Pedro. Ele teve o privilégio de ser discípulo do Senhor Jesus, né? E ele viveu com Cristo, ele esteve com o Senhor, depois ele viu o Senhor morrer, né? Ele pôde contemplar, olha as etapas que Pedro passou. Agora está essa outra etapa que Pedro tá ali preso pelo inimigo, né? Pelas mãos dos inimigos. Mas ele vê a própria mão do Senhor trabalhando em favor dele.
Então não tinha o que temer mesmo, ele tinha que mesmo que dormir. Ele já tinha visto de muitas coisas, de muitos milagres. A igreja também já tinha visto muito milagre, e mais um milagre eles viram, que foi a libertação de Pedro, e foi uma libertação extraordinária. Gente, eu fico assim impressionada com isso que aconteceu com Pedro. O homem está muito bem guardado da prisão, daqui a pouco o anjo entra e abre cadeias assim naturalmente, e dá ordens para Pedro, e depois diz: Pedro, coloque a capa sobre si e segue-me. Coloca Pedro para fora da prisão. Sabe, irmãos, assim, naturalmente. Naturalmente, porque para Deus, quando Ele quer agir, quando Ele trabalha naturalmente, não existe nada forçado com Deus. Não existe segundo plano, irmãos. Com Deus é um plano traçado que Ele tem para nós. Não existe segundo plano. Não existe essa de dizer assim, que o Senhor fica meio bambo da cabeça, assim, tá vendo, Jesus? Tá vendo, anjos? E agora? O que nós vamos fazer? Porque agora prenderam Pedro, e aí? E qual é o segundo plano? Gente, não existe um segundo plano. Tudo coopera para o bem daqueles que creem, que temem a Deus. Não existe um segundo plano para Deus. Simplesmente o Senhor deu a ordem para o anjo: vai lá e solta Pedro. Vai lá, solta Pedro. Não existe segundo plano aqui. Não existe segundo plano para Deus, né? Então não se preocupe. Não sei qual a prisão que você está. Não sei qual foi a prisão que te meteram. Talvez tenha até planos nos bastidores. O que vai fazer com você? Como vai te destruir? Como vai acontecer com sua vida? Olha para você ver, os inimigos, eles fazem planos. E se de uma forma não der certo, eles vão partir para outra. Mas com Jesus não, com ele não tem segundo plano, não. Ele tem um plano, ele tem um propósito. Mas não segundo plano. Porque Jesus Cristo não quebra cabeça, querido. Ele não quebra cabeça. E o que ele firmou, o que ele falou, dependendo dele, o que ele falou contigo vai acontecer. Ah, mas eu estou preso numa prisão, eu estou sobre 4 quaternos de soldados. Ah, mas minha vida não está como Jesus disse que seria. Ah, mas não está acontecendo como Cristo disse que seria. Então Jesus está dizendo para você através dessa palavra. Então levanta-te. Levanta-te. Ou seja, se posicione. Ore, busque. Porque a igreja na casa de Maria estava em oração intercessora por Pedro. E a segunda ordem do Senhor para você é: cinge-te. Ou seja, prepara-te. Prepara-te. Tome uma posição. Tome um posicionamento. Aí ele diz: amarre as suas sandálias. Você está entendendo o que está falando com você? Se posiciona. Você quer ver o agir de Deus? Então levanta-te, se posiciona, cinge-te. Sabe? Ajeita o que está desajeitado. Coloque sobre si aquilo que está fora de você. Lá para Pedro foi as suas sandálias, mas talvez para a sua vida é o desejo de buscar a presença do Senhor Jesus. É o seu entusiasmo de fazer para Cristo aquilo que Cristo está pedindo de você há muito tempo e talvez você ainda não fez. Porque o movimento do Senhor aconteceu, o que ele enviou o seu anjo dentro da prisão, através da oração intercessora da igreja. Então existe todo um movimento. Houve um movimento na vida de José, um plano na vida de José. E o Senhor entrou dentro da prisão, mandou alguém dentro da prisão buscar José. Disse assim, o faraó lá teve um sonho. Vá lá interpretar o sonho do faraó. José estava tudo instruído por Deus, querido. Tudo preparado para poder revelar o significado do sonho. E você acha que José adquiriu isso da noite para o dia? Não, José foi muitos anos dentro do Egito, sendo escravo. Foi vendido, foi esquecido e ficou numa prisão. Então tudo isso serviu para ele. Tudo isso serviu para ele ser moldado e preparado para esse tempo.
Esté, ela foi posta lá junto com o Assuero. E a Bíblia diz que ela ficou quase que um ano, praticamente um ano sendo preparada só para entrar na presença do rei. Ela era uma judia. Ela também era uma judia. E ela subiu no trono junto com Assuero para poder livrar o povo de Deus de um juramento ou de uma matança que aconteceria. Porque Mardoqueu disse para Esté, quem sabe você não está aí, você se assentou nesse trono, talvez foi por causa desse tempo. Mas se você não se posicionar, Esté, quem sabe o livramento virá de outra parte, mas você não escapará. O que acontece? Esté se posiciona, se colocou de pé e disse, vamos jejuar. Vamos jejuar 3 dias. Todo mundo jejum, todos os judeus, todos que estão conosco jejuam, porque eu vou entrar na presença do rei. E ela não poderia entrar na presença do rei sem ser chamada, gente, porque ela poderia morrer. Mas o jejum moveu o quê? O céu. O jejum moveu o céu. O que o Senhor fez? Tocou no coração de Assuero. Quando Esté entra pelas portas, a primeira coisa que o rei faz é estende o seu cetro de ouro, porque se ele estendesse o cetro de ouro, Esté não morreria. Era como se ele estivesse dizendo assim, não é para morrer. E de fato era. E ele disse para Esté, o que você quer? Rainha Esté, que até metade do meu reino eu te darei se você quiser. Olha para você ver. Gente, a mulher que possivelmente ela poderia morrer, o rei disse, se você quiser, até metade do meu reino eu te darei. Depois de 3 dias com jejum e oração. Então você percebe que a oração ela funciona? Você percebe que a oração intercessora, a contínua oração, ela funciona? Ela funciona. Ela funcionou também para Esté e para todos os judeus. Porque havia um decreto de morte, mas o decreto foi quebrado a partir do posicionamento de Esté. Que coisa mais interessante. Se posicione. Talvez você quer um agir de Deus para a sua vida. Deus está dizendo, posicione, levanta-te. Se posiciona, cinge-te. E você vai ver o reboliço de Deus sobre a sua vida, querido. Não sei qual é a área que você quer um milagre do Senhor. Mas Jesus disse para ti, através dessa palavra, se posiciona. Se posiciona. Vale a pena fazer um pouquinho mais de jejum. Vale a pena fazer um pouco mais de oração. Vale a pena buscar o Senhor um pouco mais. Porque se a sua resposta, ela chega de Deus, você precisa buscar essa fonte. A fonte é quem? A fonte é Jesus. Então, se a fonte é o Senhor, você precisa buscar Ele. Se a fonte é Ele, busque Ele. Esse é o tempo de nós buscarmos a face de Cristo, de nós entendermos o porquê que tudo está acontecendo. Às vezes é para o nosso movimento. É para a gente se movimentar sobre aquilo que Deus quer que nós movimentemos. Amém? Então, que Deus abençoe sua vida. Se levante. Pedro foi livre, Pedro foi salvo. E para sua casa, sua família, também se movimente. Para você mesmo, se movimente. Para o ambiente onde você está, a sua cidade, se movimente. E Deus fará aquilo que lhe apraz. Que Deus abençoe. Fique na paz de Cristo.